Olá, está no ar o Momento Inclusão. Vou fazer minha descrição de imagem. Meu nome é Márcia Bueno. Eu estou com uma sandália azul marinho e creme, um vestido azul marinho com detalhes em flores vermelhas. Uso um óculos vermelho. Cabelo meu é loiro. Estou usando alguns anéis e algumas pulseiras. Estou aqui para dizer bem-vindo ao Momento Inclusão. Estamos com uma convidada hoje, assim, excepcional. É um tema muito importante, um tema desafiador mesmo, não só no contexto do tema de hoje, que nós vamos conversar um pouco e aprender, mas também para desmistificar muita coisa em relação ao TOD, o transtorno opositor desafiador, né? Então, nós estamos com a doutora Carolina Klump. Ela é doutora em Psicologia Educacional pelo Centro Universitário Fiel, bolsista integral do CAPES. Realizou seu estágio doutoral na modalidade na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, em Portugal. É psicopedagoga, neurometrista e especialista em educação inclusiva e em análise do comportamento aplicada, que é assim uma ciência que eu particularmente amo, estudo um pouquinho a respeito, e eu acho muito importante que você, nesse momento, se você ainda não curtiu aí o canal barueri.live ou não se inscreveu, aproveite agora. Aí embaixo da tela, do seu lado direito, tem um sininho, aperte lá, que você vai acionar as notificações. Então, toda vez que o Momento Inclusão estiver no ar, você vai receber a notificação. Dá um curtir, que para a gente é muito importante, pelo YouTube, e também comente, porque o YouTube entende que esse é um assunto importante e a nossa luta também é importante. É importante falar de inclusão no nosso país, é importante falar de inclusão no país que você está. Estou falando assim porque vem novidade aí do Momento Inclusão, né? Nós vamos aí atravessar um pouquinho as fronteiras, é um presente assim que Deus está preparando para a gente e vai acontecer, né? E eu queria, nesse momento, então, dizer para vocês: compartilhe informação, compartilhe o Momento Inclusão, e gostaria de apresentar, chamar aqui conosco, né, para que vocês recebam a nossa doutora hoje, Carolina Klump. Muito bem-vinda, viu, Carolina? Estava esperando esse momento para a gente falar desse transtorno. Bom, boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos, né, e todas que nos acompanham. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é um privilégio. Nós temos que usar, né, os meios de comunicação para levar informação, informação de qualidade, que, de fato, venha a fazer diferença, né, na vida das mães, né, dos pais, dos educadores e todo mundo que luta pela inclusão e que tem, né, um filho, um sobrinho, alguém com deficiência, com transtorno, que a gente possa ajudar, né? Então, estou aqui hoje muito agradecida por esse momento. E já comecei a falar, esqueci de, né, me descrever aqui. Verdade. A gente já começa, né, na ansiedade. Então, meu nome é Carolina, eu estou vestindo uma roupa, né, uma blusinha sem mangas, colorida, uma calça azul marinho, um sapato azul meio esverdeado, estou usando relógio, pulseira, um brinco de coração pequenininho, uso óculos e tenho um cabelo na altura um pouquinho mais para baixo dos ombros, na cor castanha. Então, estou aqui hoje para a gente falar sobre um tema muito importante, né, que é o TOD. Exato. E uma coisa importante, que eu gosto de trazer essas convidadas assim, sabe, doutoras, que sabem o que estão falando, justamente para a gente desmistificar muita coisa a respeito, né? Perfeito. A respeito de transtorno, o que é doença, o que é transtorno, o que é síndrome, né? Mas pode ser que seja isso. Do pode ser até laudar, tem um caminho muito importante que a doutora vai explicar direitinho para a gente, porque eu acho quase que impossível, em alguns casos, Carolina, não sei se você concorda comigo, a gente levar nosso filho a um médico. Muitas vezes a consulta não demora menos que meia hora, ele nunca te viu, nunca viu o seu filho, e você sair de lá com um suposto laudo, Sim. às vezes até medicada, Sim.
né? E a gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores antes de entrar no ar, de que existe desde a suspeita do pai, né, ou do pai, da família, principalmente da escola, que eu falo que é uma parceira. Famílias, pense na escola como uma parceira. Né? É lá onde que os nossos filhos iniciam a vida deles, é lá que existe a maior observação comportamental que possa existir. Né? Porque ali você tem a sua criança, tem as outras crianças, e ali realmente é um laboratório de comportamento. Né? E é ali que muitas vezes a gente recebe aquela... Ô, mãe, preciso falar com você, né? E a gente já fica preocupada. Olha, nós estamos observando, né? E a gente fica muito na defensiva, porque muitas vezes você também já observou, mas às vezes a gente não aceita, né? E nós temos profissionais capacitados nas escolas. Então, escuta, reflita, né? Vá procurar essa ajuda, pegar opiniões, não, né? E é isso, Carol, eu estou errada? É isso. E, na verdade, até pensando na questão da escola, pensem quantas horas essa criança passa na escola. Então, quando o professor vem conversar com a família, com você, pai, mãe, né? E passar uma orientação, ou falar, olha, o seu filho... está aqui, as crianças já estão conseguindo desenvolver determinada habilidade, e o seu filho a gente está estimulando, mas eu percebo que ainda não está conseguindo. Como que está em casa? A senhora também percebe em casa? Então, é na escola que o professor vai tendo muito tempo de convivência, e, querendo ou não, ele tem os pares, né? Então, as crianças da mesma idade como parâmetro. Então, ele não tem que ser um especialista da saúde, às vezes, para conseguir perceber que existe alguma coisa que precisa ser ou estimulada ou verificada de alguma forma. Porque né? A gente sempre fala aqui no Momento Inclusão uma coisa muito importante, que é uma falha nossa mesmo, uma falha dos pediatras também, eu arrisco dizer, porque nós não somos orientadas quando sai da maternidade, ou como vai na primeira consulta do pediatra, ele pesa, né, tira a circunferência, já para fazer um checklist ali também, desde a hora que nasce, né? Mas nós temos ali a escala de desenvolvimento, não é isso, Carol? Que eu acho extremamente importante e que nós nunca damos atenção, né? No documento da vacinação, que também tem, né? Sim, tem o documento, eles têm cartilhas também, né, da própria saúde, que direciona para os profissionais da saúde, para o pediatra, e que já tem esses marcos do desenvolvimento infantil. Então, não os mesmos que a gente muitas vezes verifica na escola. Hoje mesmo, conversando com uma diretora de escola, ela falou, olha, a gente está preocupado com o bebê, porque ele ainda não sustenta a cabeça, né? Então, esses marcos do desenvolvimento, o pediatra ele já vai verificar, né, já coloca a criança de bruço, já verifica, né, muitas vezes, se ela sustenta a cabeça, se ela reage aos estímulos. Então, ali já tem um checklist. Que é o MCHAT, né? Que ele já vai observando, né, esses marcos do desenvolvimento e já vai percebendo, já vai traçando algumas hipóteses. Né? Esse diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, ele serve muito para estimulação, né, precoce. Então, esse diagnóstico já começa com uma hipótese, muitas vezes, ele demora, muitas vezes, para ser fechado, porque a gente tem que avaliar a criança ao longo do desenvolvimento dela, estimular, ver se persiste, até chegar realmente, né, ao fechamento desse diagnóstico para a gente pensar na estimulação. Mas tanto o pediatra, né, a gente tem que levar regularmente no pediatra, porque ele vai vendo esses marcos, a curva do desenvolvimento, se está de acordo ou não, para a gente já trabalhar nesse âmbito também da prevenção, né, que é importante. Exato, da prevenção. E o Momento Inclusão, ele nasceu com esse objetivo, de levar você uma informação com profissionais da área, né, profissionais que estudaram, que sabem o que estão falando, que têm a vivência do dia a dia, né? Porque muitas vezes a mãe e o pai não têm condições de levar num profissional pago, particular, às vezes não tem tempo de estudar, né? De verificar, e às vezes vai tocando a vida, mas a gente sabe que o mais importante é a intervenção precoce, né? Exatamente. A primeira infância, ela é fundamental, sobre essa riqueza que a gente tem desde o ventre materno, né? Sim, quando a gente fala em prevenção, tem gente que
pergunta, Márcia, mas eu posso prevenir uma deficiência? Sim, nós vamos falar. Os primeiros 1000 dias, né, de vida que a gente fala, né, do desenvolvimento infantil. Então, se a gente já tem uma estimulação apropriada, um cuidado já do pré-natal, aquilo que a mãe é exposta aos tipos de medicamento que ela acaba, às vezes, ingerindo, né, substâncias, tudo isso pode afetar o desenvolvimento. Logicamente que tem fator genético, né? O fator genético a gente não controla, digamos assim. E é forte, e né? é forte, né? Ele já vem ali determinante, né? Mas o meio ele também vai potencializar ou não esse fator genético. Mas todo esse pré-natal, esses cuidados dos primeiros 1000 dias de vida, isso já começa na gestação, são fundamentais. E se a gente já consegue detectar, trabalhar no âmbito da intervenção precoce, a gente tem ganhos tão significativos ao longo do desenvolvimento que muitos dos sintomas, ou daquele quadro, né, de características e sintomas que apareceriam, a gente consegue reduzir bastante com muito estímulo. Não são todos os casos, né, cada caso é um caso, mas a gente consegue auxiliar muito nesse desenvolvimento. E doutora, essa estimulação nesses primeiros anos de vida cerebral é importante por causa da sinapse, né? Sim, tudo. Sim. A gente tem um período bem crítico do desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto cérebro, né? Que é do 0 aos 6 anos de idade, mais especificamente do 0 aos 3 aninhos, que é a primeiríssima infância que a gente fala. E é nesse momento que o cérebro ele vai ter uma plasticidade que nunca mais a gente vai ter isso ao longo da vida. Então, é um momento que as sinapses estão a todo vapor, né? Tem até imagens que mostram, né, essa evolução. E se a gente estimula esse bebê, né, quanto mais a gente estimula, mais aprendizado a gente consegue proporcionar, novas sinapses, e aquilo vai traçando novos caminhos neuronais, né, novas conexões neuronais, e elas são importantes, porque depois tem um período que a gente fala que passa pela poda, né, neuronal, muito disso acaba se perdendo, mas é um processo natural que nós passamos, e ficam aquelas sinapses, enfim, né, que o cérebro selecionou, e isso permanece ao longo da vida, né, do sujeito. Então, aquilo que é trabalhado na primeira infância, muito bem estimulado, principalmente quando a gente fala de funções executivas, relacionadas ao controle emocional, à atenção, memória, tudo isso é trabalhado na primeira infância. E hoje nós somos adultos, digamos assim, né, reflexos dessa estimulação da primeira infância. Exato, que nós nem lembramos, né? Mas que nós passamos e todo mundo passa, né? Exatamente. E às vezes eu falo, a pessoa fala, Márcia, você vai causar. Mas eu acho tão importante a mãe poder estar com o seu filho do nascimento, pudesse estar com seu filho até os 3 anos de idade, pelo menos, né? E sendo treinada, a gente está falando muito do treinamento parental, né? De quanto é importante hoje toda a ciência, mesmo a intervenção, né? A ciência ABA, todo mundo batendo na tecla de treinar os pais, né? Porque por mais que seja uma intervenção de 1 hora por dia, que faça 5 horas semanais, que para Brasil já é bastante, né? E poucos podem, né, fazer isso porque é pago. Se a gente pudesse treinar toda a população de mães, né, para desenvolver seu filho em casa. Sim. A mãe sendo essa agente transformadora, né, essa terapeuta maternal, nossa, ia ser um desenvolvimento tremendo nas crianças, principalmente as que têm alguns transtornos que nós vamos falar. Mas olha, é tanta coisa pra gente falar. A gente já está até saindo aqui já do tema, mas é que é tão interessante essa questão do desenvolvimento da ciência, dos neurônios, né, do como é que vai ficar. Nossa, é muito. Mas eu me empolgo um pouco para falar disso, porque eu gosto. Doutora Carolina, vamos falar do tema de hoje, que é TOD. Okay. Afinal, o que é TOD? Porque muita mãe confunde até com TEA, com outros transtornos, ou com criança. Ela é muito mal educada, ela não respeita ninguém, né? O que é o TOD? Então, vamos lá, né? O TOD é um transtorno
tem essa sigla porque é o transtorno desafiador opositor ou opositivo. Então, basicamente, Márcia, são crianças, né? Ele se desenvolve, é mais característico da infância mesmo, e são crianças que têm, se a gente colocasse em dois lados, um lado seria um perfil, um humor um pouco mais irritado. Então, são crianças mais irritadas, mais raivosas, digamos assim. E, de um outro lado, né, se a gente fosse pensar em dois eixos aí, um eixo de uma índole um pouco mais vingativa, questionadora. E por que é opositor? Porque se opõe a figuras de autoridade, às regras, aos limites. Então, são crianças que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala, será que o meu filho tem? Porque ele faz birra, ou será que é má educação? Então, acho que é bom a gente já começar explicando que o transtorno, para ser um transtorno, principalmente o TOD, ele tem que se enquadrar em algumas características essenciais. Até para vocês conseguirem diferenciar o quanto pode ser uma birra, algo passageiro, de realmente um transtorno. A gente não está aqui para diagnosticar, né? A gente está aqui para passar informações, mas já comecem a olhar os filhos de vocês e perceber se eles se enquadram nessas características que eu vou passar para vocês. Um ponto principal é a questão do tempo. Então, não é algo que é passageiro ou que começou agora, de repente morreu um cachorrinho da criança, ou faleceu alguém, ou a gente está passando por uma fase de pandemia, e isso desencadeou um comportamento mais opositor. Às vezes é uma fase, alguma outra coisa que justificaria aquele comportamento, que é diferente do transtorno. Então, algumas características, né, dessas que eu vou pontuar para vocês, a criança tem que ter pelo menos 4, para que a gente possa começar a suspeitar, né, de um possível TOD. Então, as primeiras 3 características, elas se referem mais a esse humor raivoso, digamos assim. A primeira a criança ela perde a calma muito facilmente. Então, qualquer motivo, o mais simples que seja, ela já se descontrola, ela perde a calma, né? Pode falar. Doutora, e uma coisa que eu gostaria de saber, curiosidade minha, tá? A gente só aprende quando a gente pergunta, viu, gente? Tá eu certo. aprendi isso. A criança já nasce com TOD? Os transtornos, aí a gente pode pensar em quais seriam as causas, as possíveis causas. A gente não tem, diferente das síndromes, que a gente tem um fator genético, consegue identificar no cromossomo tal lá, né? Que tem uma mutação ou algo assim. Na síndrome, a gente tem assim, algumas hipóteses. Na síndrome, não. Nos transtornos, nós temos algumas hipóteses do porquê que aquela criança teria aquele transtorno. E nos transtornos, a gente fala que tem uma origem neurobiológica. Então, pode ser tanto um fator, no caso, vou falar do TOD agora, pode ser tanto um fator mais temperamental, aspectos de personalidade. Quando a gente fala de traços de personalidade, a criança já nasce com os traços, tá? Já tem essa carga genética desses traços. E aí é uma criança que, às vezes, ela já tem mais baixa tolerância à frustração pelo próprio traço de personalidade dela. Só que tem fatores ambientais. Então, por exemplo, pense assim, possivelmente tem uma carga aí genética, né, e tem um fator ambiental. Então, se a criança está num lar que é mais desorganizado, que pode ter mais agressividade dentro do lar, crianças negligenciadas, né, na parte mais social. São crianças que, às vezes, já têm um componente, mas estão mais propensas a desenvolverem. E a gente tem fatores também que podem estar relacionados ao desenvolvimento cerebral, e essa região do cérebro, que é a parte frontal, do córtex pré-frontal, e também da amígdala cerebral, que são regiões que podem ter disfunções e podem gerar esse quadro realmente do comportamental. Então, a gente tem alguns fatores associados, né, às causas aí do TOD. Então, quando você pergunta, já nasce com isso? Pensando no aspecto de desenvolvimento,
né? Sim, já tem um fator, já tem uma carga, e isso pode ser desencadeado dependendo do ambiente, ou se a criança já tem alguma coisa neurológica mesmo. E a mãe consegue, ou a pessoa que cuida, quando eu falo mãe, o cuidador, a avó, quem está mais próximo, os pais, consegue identificar já de meses? Porque a gente sabe que a criança, quando ela começa a andar, engatinhar, né, ela já começa a ter uma autonomia. Ela pode já ter um certo humor, né, mais raivoso, que a gente fala. É uma criança que, às vezes, já é mais intolerante mesmo, que já tem uma dificuldade em seguir as regras. Quando que é mais visível? Quando a gente pensa em diagnóstico, é na pré-escola mesmo. Então, assim, uma criança de 4 anos, 5... Quando você começa a ter um ambiente um pouco mais controlado, antes disso é mais difícil, né? Pode ser que a mãe já perceba alguma coisa, né? Qualquer coisa irrita essa criança, né? Quando eu peço alguma coisa, parece que ela não me auxilia. Parece que ela tem raiva de mim. Já ouvi isso. Isso, tem alguns sinais. Mas quando a gente começa a trazer dentro dos critérios, é quando essa criança é exposta a alguns ambientes mais controlados, entrou na escolinha, na pré-escola, e aí já começa, os professores vão percebendo, a mãe também, essa criança vai crescendo e já vai entendendo como funciona o mundo, porque antes disso é difícil também. Você fala, é muito pequenininho ainda, né? Ele não obedece porque ele é muito pequeno. Mas uma criança de 4 anos já é capaz de obedecer algumas ordens, né? Já é capaz de seguir os comandos dentro de uma sala de aula. E aquela criança não, ela está sempre se opondo, sempre tem esse humor, né, mais raivoso. A gente observa algumas crianças pequenas afrontando adultos, né? Sim, sim. E pequenas, que eu digo, pequenas mesmo, pequenininha, né? Em parque, você vê, né, a mãe conversando, a criança faz de conta que às vezes até bate, joga, né? Não quero, né? Não sei o quê. Você Sim. percebe que é um comportamento para a idade muito forte, né? De expressão corporal, de fisionomia mesmo. Você está percebendo que não é uma frustração de uma criança que você fala, mamãe não consegue comprar o picolé ou o sorvete, né? Ou não posso comprar isso, e a criança fica triste, entende, né? A criança, ela se transforma, né? A criança, ela se transforma, e não é algo, né, igual você está colocando, algo diante de um contexto específico, ou que ela ficou chateada, ou que ela queria muito uma coisa e não conseguiu. É algo muito persistente. Falando dessa questão dos sintomas, na criança menor de 5 anos, praticamente diariamente você percebe algum sintoma do TOD. A criança acima de 5 anos, ela tem que apresentar esse sintoma pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Então, vejam o quanto é recorrente, não é uma coisa pontual. De fato, a criança sofre muito, e aí, Márcia, até para distinguir quando é transtorno e não o que a gente fala, tem que haver um prejuízo muito significativo para a vida da criança. Então, a criança ela começa a ter prejuízos na escola, na interação social, ela não tem amiguinhos, ela não está se desenvolvendo como os demais. E a família, eu penso que a família sofre demais. Porque como que você vai passear com uma criança e está todo mundo ali numa situação num parque, ou vai num shopping, vai chupar um sorvete, essa criança ela começa a se opor, e esse comportamento, os pais não conseguem lidar com essa criança, não é algo negociável ali, né? Então, de fato, ela não se submete e tem essa dificuldade mesmo. Então, é muito sofrimento. Tanto para a criança, vocês podem achar, mas a criança não quer, é birra, mas não é. Para a criança também é um sofrimento, e para a família, eu acho que mais ainda. Porque né? começa a destoar, né, do dia a dia. A coisa chega num nível que fala, não é possível, nada agrada, tudo está ruim. Você falou do primeiro, primeiro sintoma, né? Dos sintomas, né? Então, assim, o primeiro é uma criança que perde a calma com muita facilidade. O segundo, a criança é muito sensível, tudo incomoda, sabe? Às vezes é qualquer sensação, então ela pode... e por isso que a gente vai falar depois um pouquinho sobre o autismo, onde que as pessoas se confundem, né? Porque é uma criança muito incomodada com tudo, é muito raivosa, muito ressentida,
O quarto item, ela questiona as figuras de autoridade, não obedece. Então, o quinto item é não obedece, se recusa a tudo que for norma, limite. Assim que ela percebe que é um comando de alguém, que é uma ordem, enquanto ela não está percebendo, ela está fazendo. Tá? Percebeu que é algo imposto, aí ela já se recusa. Então, se ela está ali, está todo mundo indo, está fazendo... Se você falar, fulano, agora vamos sentar, né? Estou pedindo para você sentar. Se for um comando, ela já pode se recusar. Esses 5 itens aí, antes dos 5 anos. Pode ser antes dos 5 ou depois dos 5. Vai depender da frequência com que eles ocorrem. Tá? Então, desde os pequenininhos. E veja como é tênue essa diferença de uma birra, às vezes até de um pouco de falta de educação, da mãe ter sido mais firme, né? Porque eu acho que o manual de convivência social, manual familiar, independente de classe, raça, de qualquer coisa, todo mundo cria o filho que quer que o filho se desenvolva bem, que converse com as pessoas, que socialize, que respeite a sua autoridade como mãe, como pai, né? Mesmo a gente vê as famílias muito formadas hoje de formas diferentes, mas o cerne da questão é o mesmo, né? A criança saber se comportar, a criança aceitar o não, ter a frustração ficar triste, né? Tolerar isso, entender que quando der a gente vai conseguir, a gente vai fazer, porque faz parte da vida, ninguém tem as coisas do dia para a noite, as coisas não caem do céu, né? Como diria minha mãe, né? As coisas não caem do céu, né? A gente tem... Então, e isso é normal. O que não é normal é quando chega a esse ponto de intolerância. E né? tem outros sintomas que esses são mais delicados ainda, que estão relacionados ao que a gente chamaria de uma índole mais vingativa. O que significa isso? A criança ela vai incomodar os outros. Ela também não assume a culpa. Então, uma criança que já é maiorzinha, de 4, 5 anos, não, a culpa nunca foi dela, não foi ela que fez. O coleguinha está quieto, ela vai lá incomodar o coleguinha na sala que está quieto, e ela pode ter alguma atitude que a gente fala assim, mais relacionada à vingança. Então, o coleguinha fez, ou ela sentiu que fez alguma coisa, ela pode quebrar o brinquedo do colega, pode ir lá e fazer alguma coisa para prejudicar o colega. Então, esses são sintomas mais delicados que a gente fala, né? Porque eles já indicam um perfil que a gente vai ter que ter um trabalho maior com essa criança, né? E pode ter um prognóstico mais delicado também. É isso que eu ia falar, doutora, porque a gente tem, bem tênue, desde uma criança que não sabe se comportar porque ela não foi ensinada a se comportar, a desenvolver esse transtorno, e também uma psicopatia infantil, né? Que é uma coisa também que é bem complicada, é premeditada, a gente não sabe ali onde... Por isso que eu estou falando isso até com a doutora aqui, porque a gente precisa parar e começar a refletir sobre tudo isso, de que não é fácil um diagnóstico. Não é fácil. Por isso, assim, não saiam diagnosticando todo mundo, né? A gente está trazendo sinais de alerta aí para vocês. Tanto que o próprio pediatra, quando a mãe leva um relatório pedagógico, né, discute com o pediatra, fala, meu filho está tendo esse comportamento, o pediatra ele pode até já levantar uma suspeita, mas o que geralmente eles fazem? Né? Eles pedem para os colegas, né, que são os psiquiatras infantis, um neurologista infantil, vai pedir opinião também, muitas vezes, de um psicólogo, que é extremamente importante nesse processo, porque são as pessoas que vão conseguir, em conjunto, né, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar, em conjunto, delimitar isso. Até que ponto é TOD, porque, para vocês terem ideia, tem outros transtornos que se assemelham. Então, uma criança, por exemplo, que está num quadro depressivo, ela pode ter um humor mais irritadiço, mais raivoso, mas é porque ela está num quadro depressivo, não é TOD. Isso é só um exemplo, né? Tem crianças, por exemplo, que têm um outro transtorno que é um acesso de raiva
De repente, essa criança ela entra no momento de raiva extrema. Então, assim, tem outros transtornos, né? Nem tudo é TOD, pode ser só uma questão comportamental, no sentido que a criança ela emite aquele comportamento, porque aquele comportamento tem uma função, às vezes é para chamar atenção mesmo, ou para se esquivar de uma situação. Então, assim, tem que passar pelos especialistas, não tem como, para a gente conseguir delimitar se esses sintomas realmente são característicos do TOD, se tem alguma outra condição, né, para ser descartada ou pensada. Muitas vezes, a criança tem que ser submetida a uma intervenção antes do fechamento do diagnóstico, porque, se for só uma questão comportamental, isso tende a melhorar, desaparecer de modo mais rápido, né? Então, tem que ter esse olhar mesmo dos especialistas. A doutora Carol está falando isso, é muito importante a gente falar nesse ponto, porque transtorno não tem cura, tem? Não, transtorno não tem cura. Você tem um acompanhamento, às vezes medicamentos para minimizar alguns dos sintomas. Você tem tratamento, intervenção, que melhora muito, reduz muito, mas não tem cura. E, assim, até para vocês entenderem, o TOD, se ele não for bem cuidado, tratado, quais são os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento? Como ele é mais comum, assim, a característica é na infância, como que ele percorre depois? Ele pode, se a criança já tem esse perfil mais de índole vingativa, muito questionadora e que incomoda as demais, é uma criança que tende, não estou falando que vai ser, mas, assim, né, as pesquisas mostram que tende a ter depois um transtorno de conduta, né, mais antissocial, esses transtornos que vão mais para essa linha. Já a criança que é mais raivosa, né, que tudo se incomoda, chora com facilidade, que tem mais esse perfil, ela pode tender a ter transtornos mais ligados à ansiedade, depressão, né, esses fatores mais emocionais. Mas vejam que o prognóstico, tanto para um lado quanto para o outro, ele é delicado. Então, assim, tem que ter intervenção, tratamento, para que a gente não chegue nesses quadros. Né? São quadros mais difíceis de tratar. Agora, doutora, me diz uma coisa. Eu percebo que tem muitas pessoas, né, que estão tendo o diagnóstico de TOD, principalmente na adolescência, entre os 12, 13 até os 20, porque já vinha desde pequeno, mas a mãe controlava de alguma forma. Só que quando a criança se torna adolescente, é difícil, porque ela... e aí eu queria que a senhora entrasse nessa explicação da adolescência, que pode caminhar para um transtorno de conduta, né? E quais seriam, é bom a gente ser claro nesse sentido. E também a questão do TEA, porque às vezes passou pela infância, já não foi diagnosticado corretamente, porque não foi acompanhado por uma psicóloga que aplicou os protocolos de avaliação, porque existem vários, ela vai falar um pouquinho, né, que levou esses protocolos de avaliação, que foi feito por uma equipe multidisciplinar, para o neuropediatra, para o pediatra, ou para o psiquiatra infantil, ou para o psiquiatra adulto, para que o psiquiatra falasse, poxa, passou por tantos profissionais, aplicou tal protocolo, ele conhece, ele tem obrigação de conhecer, então o psiquiatra laudar de forma correta, porque a gente vê muitos laudos incorretos hoje, né? Essa questão do diagnóstico, né, na adolescência, o transtorno ele é mais característico da infância, porque logo de pequenininhos, como vocês estão vendo, a gente já vai percebendo. Só que, assim como a Márcia falou, se essa criança não for vista, não for diagnosticada por uma equipe, não tiver um acompanhamento, o que acontece relacionado? Opa! Uma troca técnica aqui. Enquanto isso, vocês aproveitem. Você viu que o tema é delicado, o tema é importante tratar, principalmente hoje em dia, que quase tudo é transtorno do espectro autista. Né? A criança não entendeu alguma coisa, eu acho que ele é autista. Então,
Vamos chamar o comercial, daqui a pouco a gente volta e você vai compartilhando, ligando para a mãe, para alguém que você conhece, com certeza. Você já presenciou crianças, como a gente citou aqui. É importante, isso aqui é um programa para a gente alertar, prevenir e também te ajudar nessa intervenção aí na sua vida, tá? Vamos para o comercial, a gente já volta. Nesse calor e vim aqui na secretaria Eicher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Eicher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos aqui com a doutora Carolina Klump, é isso, né? Isso. Carolina Klump. Estamos falando sobre TOD, transtorno desafiador opositor, opositor desafiador, né? Isso. E a gente vai fazer o link antes do comercial, que é a questão dos adolescentes. Muitos estão tendo esse diagnóstico na adolescência, porque já estão numa fase difícil de lidar, a mãe não consegue controlar mais como criança, já desistiu da escola, isso, Sim. Carol? Muitos, né? Sim. Na adolescência, o que acontece? Como a gente falou, o TOD ele é mais característico da infância, mas muitas vezes essa criança não foi diagnosticada na infância, não foi tratada, né, não passou pela equipe.
e vai caminhando para um transtorno, muitas vezes, de conduta, um transtorno antissocial. Então, é um adolescente, como a gente estava conversando no momento do comercial aqui, um adolescente, muitas vezes, que não tem amigos, que se isola no próprio mundo, né? Continua tendo a questão da índole vingativa. Então, o transtorno de conduta ele tem um agravante que você já vai partindo para as questões de moralidade muito complicadas. Então, para o roubo, por exemplo, né? Para a agressão propriamente dita. Então, a gente tem casos, muitas vezes, né, de adolescentes que ameaçam, até por meio da internet, né? Vou matar todo mundo da sala, ameaça a professora. Então, já é um transtorno, né, de conduta que, quando você chega lá no psiquiatra, quando vai verificar com a família, já tinha sinais claros já na infância. Se tivessem sido vistos, né, na infância, tratados, muito provavelmente não chegaria nessa gravidade. E aí chega na adolescência, muitas vezes o caminho vai ser a medicação, né? Mesmo com a psicoterapia, e os recursos que nós temos, não é igual o tratamento na infância, porque na infância a gente tem esse cérebro que é mais maleável ainda. Na adolescência é possível, né, trabalhar muita coisa, mas não é igual à infância, né? Então, assim, é triste, né? A gente precisa pensar muito nas crianças, nessa fase, porque a adolescência acaba sendo um período mais crítico e com prejuízos maiores, né? Tanto que existe um risco, Márcia, muito grande para ingestão de substâncias, né? Então, são adolescentes que partem para o abuso mesmo de substâncias ilícitas, e aí você vai tendo esses comprometimentos, além da questão da moralidade, né, para risco realmente para roubo e esse tipo de coisa, e também para as drogas. Então, um caminho... E a violência gratuita, né? Isso. Porque ele já tem esse ímpeto dentro dele, que ele muitas vezes não consegue controlar, Sim, né? sim. E acaba se envolvendo e acaba atraindo, né? Começa a ter amizades também assim, que acha esse comportamento normal, e isso vai virando uma bola de neve, Sim. que acaba, como a doutora Carol falou muito bem, que acaba em transtorno de conduta, a gente vê, né? Antissocial, né? Então, é complicado. Agora, a relação do TOD, é possível ter transtorno do espectro autista e TOD? Então, vamos lá, né? Tem tanto a questão do TEA quanto do TDAH, né? Que existe essa dificuldade aí na compreensão, ou mesmo no diagnóstico. Então, como que funciona, né? Quando a gente pensa no TEA, no autismo, a gente não pode falar que o autista ele pode ser um TOD, né? Na verdade, no autismo, a gente tem características muito específicas do autismo, que não se confundem com as características do TOD, que a gente nem vai entrar aqui quais são, mas assim, a gente pode distinguir esses dois transtornos. O que acontece? No autismo, às vezes, essa criança, esse adolescente pode ter algum comportamento opositor momentâneo ali, em algumas situações, ou que fogem daquela rotina que ele já está adaptado, de algum padrão, né, que ele já está habituado, ou mesmo porque ele vai ser exposto a alguma sensação que para ele é desagradável, por conta do próprio perfil sensorial dele. Então, às vezes, aquela criança ou adolescente se recusa a seguir algum comando, mas por conta de outras questões, mas não que ele está se opondo. Exato. E a doutora Carol falou uma coisa muito importante, porque no TEA, eu tenho um filho autista, né? Você sabe, é o Enzão, que deve estar vendo lá, beijo pro filhão. Tem essa questão do verbal também. Sim. Muitas vezes a criança faz a birra desde pequena porque ele não sabe se expressar. Sim. Ele não sabe falar, eu não quero comer bolo, né? E aí ele afasta, né? Ele chora, ele se morde, tudo. É uma questão de, muitas das vezes, né, pelo que eu vejo tudo, de comunicação e não saber se expressar. Sim, e isso acontece até com pessoas surdas.
Porque se ele não se faz compreensível de alguma forma, muitas vezes o caminho vai ser a própria agressividade, porque e é uma forma de comunicação, né? Então ele quer alguma coisa, ou quer sair daquela situação, então ele fica com um comportamento disruptivo, enfim, né? E sem falar na deficiência intelectual, né? Então, é outro item importante a se considerar entre TEA e TOD, porque o TOD nós estamos falando de pessoas que entendem, né? Que compreendem como funciona a vida, como as coisas funcionam, a maioria deles, mas eles não conseguem o autocontrole em relação à raiva, à agressividade, a ter prazer em te desafiar. Isso. Né? Então, são situações diferentes. Porque na deficiência intelectual, ela entra como um dos itens de diagnóstico diferencial que a gente fala. O que seria isso? Para ser TOD, a gente tem que descartar a deficiência intelectual. Por isso que os testes que são feitos, né, na equipe multidisciplinar são importantes, porque você vai descartando outras possibilidades. E aí a deficiência intelectual, igual a Márcia estava explicando, essa criança, ela apresenta aquele comportamento porque ela não consegue, ela não tem recursos cognitivos, mentais, para conseguir, muitas vezes, ter um comportamento dentro dos padrões esperados, que é diferente da criança com TOD. A criança com TOD, ela tem a questão do quociente de inteligência, né, essa parte cognitiva, ela está preservada, a criança entende, só que ela não obedece porque ela não quer obedecer, porque ela tem esse transtorno. Mas não porque existe uma dificuldade de compreensão, né? Ou porque ela não controla o próprio impulso, o comportamento, porque ela tem uma deficiência intelectual. E aqui, até acho que eu vou aproveitar para explicar para vocês a questão do TDAH, que também é um outro, né, complicador, que as pessoas, às vezes, ou confundem, né? O que acontece? O TDAH, quem tem, né, a criança lá, o adolescente... Fala, Carol, o que é? O que é? Transtorno. O que é o TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção, né, que ele pode vir associado ou não com a hiperatividade. Então, são crianças e adolescentes mais impulsivos, que têm dificuldades em se manter quietos, esses são os mais hiperativos, agitados, e que têm uma dispersão, né? Então, tem dificuldade em manter o foco. Às vezes, quando alguém chama, parece que está no mundo da lua. Então, TDAH, né, muitos já conhecem, ou às vezes têm, né, filhos, né, parentes aí com TDAH. E, às vezes, o que acontece? O TDAH, principalmente na hiperatividade, ele tem um componente que é a impulsividade. Então, são crianças que têm dificuldades, até relacionadas, tem estudos que falam que está relacionado mesmo ao cérebro, à parte frontal do cérebro. São crianças que têm dificuldades em controlar os próprios impulsos, o próprio comportamento. Então, isso é característico do TDAH, que é um perfil que, por fatores temperamentais, de personalidade, às vezes essa criança também pode ter o TOD. Então, além dela ter o TDAH, ela também pode ter o TOD. E como que a gente verifica isso? Se essa criança está numa situação que ela não consegue ficar quieta, porque ela tem essa impulsividade, essa agitação, ela não segue o seu comando, por quê? Porque ela é agitada, ou numa situação que ela está mais tranquila, ela está ali, né? Ou mesmo em pé, você fala, pega tal coisa para mim, olha, agora a gente vai fazer tal atividade. Mesmo em pé e se movimentando, ela vai seguir o seu comando. Isso é uma criança só com TDAH, que não tem TOD. Na criança com TOD, a gente vai ter, além da agitação, ela não vai seguir as suas regras. Ela vai se opor às suas regras. Então, é difícil mesmo diferenciar as duas, porque, às vezes, o TOD ele vem como a gente chama de comorbidade. Ele vem associado ao TDAH. Então, além da criança ter TDAH, ela também tem o TOD. Né? E para a gente conseguir diferenciar, basicamente é isso. Você tem que perceber se em outras situações, se a criança ela segue os comandos, se ela coopera, se ela tem amizades, se ela como que ela se mantém no relacionamento com os colegas. Você vai observando ela em vários contextos. E aí quando você dá ordem, está todo mundo fazendo alguma coisa e você dá as ordens, como que ela reage? Tudo bem ela ser mais agitada, né? Mas ela está seguindo.
Agora, quando é TOD, não. Então, o TOD ele vai ter esse perfil bem característico. E quando a família pode observar, eu acredito que tem pessoas que estão nos assistindo e que vivem isso dentro da sua casa. E agora começa a perceber, poxa, será que é? Gente, na dúvida, procure uma psicóloga, uma neuropsicóloga, né, que Isso. faça avaliação, que tenha uma equipe multidisciplinar para isso, capacitada. Não é vergonha você perguntar qual a formação. A gente Sim. tem aqui, a gente começou o programa falando da doutora Carolina, né, que ela tem a pós, ela tem especialização, ela trabalha com isso. Isso, no fim das contas, faz diferença? Faz total diferença. Você vai ganhar tempo, você vai ter um tratamento adequado, né? Não vai ser o achismo, eu acho que eu tenho isso, eu acho que ele tem Sim. aquilo. E uma coisa que me veio à cabeça, é que eu já percebi mães falando para mim, meu filho não deixa o meu outro filho em paz. Tá. É normal isso? Tá, então vamos lá. Até é legal você ter falado isso, porque um dos pontos importantes para o diagnóstico é que todo esse humor raivoso, toda essa índole vingativa não seja direcionada ao irmão. Então, esse é um ponto importante. Basicamente, é direcionado para figuras de autoridade. Pode até a criança brigar ou não respeitar os colegas, enfim. Mas não direcionado ao irmão. Porque quando é questão ligada ao irmão, tem outros fatores que às vezes explicam melhor do que um TOD. Então, pode ser a própria rivalidade, ciúmes, querer chamar a atenção, né? Então, se for só com o irmão, a psicóloga vai direcionar melhor essa família, porque possivelmente não é TOD, tá? O TOD ele tem que ser direcionado para outras figuras que não sejam especificamente o irmão. E é legal te falar também, Márcia, a gravidade. Então, assim, às vezes vocês podem ter dúvidas, que algumas mães já me perguntaram isso. Ele é assim só comigo. Na escola não é. E quando eu vou conversar com a professora, ele não é assim na escola, mas em casa comigo ele é. Existe também gravidade, níveis. Então, a criança, quando ela apresenta esse comportamento todo que a gente falou, com a mãe, por exemplo, com uma pessoa da família, de casa geralmente é a mãe, né, ou o pai, pode ser TOD? Pode, se enquadrar em tudo e descartar outras possibilidades, mas é um nível que a gente fala como se fosse o 1. Se ela apresenta esse comportamento em 2 ambientes, casa e escola, por exemplo, aí já é um nível moderado. E se ela apresenta em qualquer lugar, já é um nível mais severo. Então, em qualquer lugar, gente, é na feira, é no Isso. mercado, é no jogo de futebol, é no casamento, é no aniversário, é uma reunião em família. Isso. Né? E existe quem passou pela infância, pela adolescência, casou, constituiu família e é um TOD. Às Sim. vezes sem diagnóstico. Sim, porque o TOD, igual a gente falou, né? Os transtornos, eles não têm cura, né? Tem um tratamento, tem uma melhora. É isso que eu ia falar agora, que doutora. acontece? Qual Vamos lá. é a intervenção? Tratamento, né? Intervenção, tratamento, quais são os mais indicados, quais os tipos? Sim. Se for algo, né? Se esse TOD ele é proveniente de algo mais relacionado à questão cerebral, né? Lá do córtex pré-frontal, essas áreas do cérebro, o que acontece? Às vezes, isso a gente vê muito no TDAH também. Conforme a criança vai amadurecendo, essa parte do cérebro, que é a última parte que se desenvolve no nosso cérebro, termina de se desenvolver plenamente com 25 anos. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo, nós que não temos nada, digamos assim, né, não temos TOD, nem TDAH, a gente vai tendo mais controle emocional, a gente vai controlando nossos impulsos. Essas crianças que têm transtornos comportamentais relacionados a essa área do cérebro, conforme elas vão amadurecendo, vai suprindo, digamos assim, um pouco essas dificuldades. E é verdade, né? Porque o meu filho está com 18 anos, o Enzo, né? Ele já teve aquela fase que eu não desejo para ninguém, entre os 5 até os 9, 10, de se morder, né? De se autolesionar. Né? Ele não batia em ninguém, mas ele
quando não Tá. concordava, ou quando recebia o não, Tá. né? O comportamento era esse. E hoje ele é um príncipe, né? Ele tem 18 anos, ele me ajuda muito, ele conseguiu regular o comportamento. Também teve os Isso. fármacos, também teve a risperidona, Isso. o aripiprazol, né? Também foi a tirada dos medicamentos, também teve a intervenção ABA, a ciência ABA. A gente também procurou aprender um pouco mais e segurar um pouco os comportamentos inadequados, modular esses comportamentos. Então a gente sabe que eles vão melhorando. É como se eles começassem a compreender como o mundo funciona. Eu sempre brinco, né? Sim, sim. Então, existe essa tendência, logicamente que o tratamento, né? A gente vai falar um pouco sobre o tratamento, mas muitos quadros tendem a melhorar, né? Minimizar, conforme vai amadurecendo o cérebro mesmo, né? Mas tem que ter estímulo, tem que ter tratamento. Falando em tratamento, nós temos a psicologia, a psicoterapia, ela pode auxiliar muito. Tanto a psicoterapia convencional, que ela vai trabalhar esse aspecto mais emocional da criança, do adolescente, para que ele reconheça as situações, os próprios sentimentos, e trabalham muito a parte motivacional, porque às vezes o pai e a mãe quer que ele mude de comportamento, mas ele às vezes não tem total consciência, né, do porquê que ele tem que mudar. Então, é um trabalho também com a criança, né, para que ela reconheça, para que desenvolva essa atitude de mudança. Nós temos as terapias, né, igual a Marcia está falando, a ABA, né, mais voltada à linha cognitiva comportamental, que ajuda muito, muito, porque você vai trabalhando, introduzindo um novo repertório de comportamento, né, vai minimizando esses comportamentos inadequados, digamos assim, ampliando as possibilidades. O psicólogo vai ajudando a família, então tem que ser um trabalho muito conjunto com a família, sempre. com a escola, né? Então, a ABA e essa linha ajuda muito. Temos também tecnologias, né, novas aí, que também têm auxiliado, né? Então, por exemplo, o neurofeedback por meio de gamificação, que são aparelhos que a criança ela brinca, ela joga, consegue mapear o funcionamento cerebral, as ondas do cérebro, e a criança ela vai aprendendo que tipo de pensamento, comportamento ela tem que ter, para que consiga atingir aí objetivos. Tem sido muito utilizado, principalmente para TDAH. Nossa, a doutora Carol já está convidada para a gente falar só desse tema. Só desse tema do neurofeedback. E, inclusive, tem pesquisas que mostram que crianças que são submetidas a esse tratamento, o efeito é equivalente a alguns remédios, né? Então, temos aí até para alguns casos de autismo, tudo, e temos os medicamentos, né? Então, em muitos casos, a gente tem que associar os medicamentos, tanto antidepressivos, antipsicóticos, e tem algumas linhas de medicamentos que a gente tem que associar. Eu acho importante, eu vou aproveitar agora também, porque a gente já recebeu aqui, você viu, né? Ali subindo a plaquinha de 5 minutos. É verdade. Vocês não... Qualquer dia a gente vai pedir para girar a câmera aqui para vocês verem como é, que a produção aqui não para. Já subiu uma plaquinha de 5 minutos para a gente. Eu queria muito, 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 a gente tem muito assunto para falar, é um assunto extenso, rico, né? Bacana de falar mesmo, de conversar. Mas, doutora, eu queria que você já deixasse aqui o seu telefone, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que querem, às vezes, realmente uma sugestão, saber uma avaliação bem feita. Fala o seu telefone, se você tem clínica ou não. A gente sabe muito que tem famílias, a maioria delas, infelizmente, nosso país não tem condições de bancar nenhuma avaliação, né? Que é assim, a primeira coisa que tem que se prezar quando você desconfiar de alguma coisa, é uma boa avaliação, né? Então, eu queria que você deixasse seus contatos, por favor. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma clínica que fica localizada em Osasco. Então, para quem tiver interesse, pode estar nos procurando. Se chama Clínica Brain Skills. O site, né, é clinicabrainskills.com.br. O Instagram também, né, @Clínica Brain Skills. Eu vou deixar os telefones de contato. Pode soletrar o Brain Skills? Posso. Brain, né, de cérebro, é BRAIN. Skills é SKILLS.
ALS, tá? Os telefones de contato, tem o WhatsApp, é o 11 96 496 6874. E nós temos o telefone fixo, é 3681 4441. Entre em contato, a gente costuma fazer pacotes também promocionais para alunos de escola pública e para vocês conhecerem também essa tecnologia nova. Nossa, obrigada, viu, doutora Imagina, Carol? eu que Olha, agradeço. já estou quase terminando aqui, porque o pessoal está já mandando aqui os recadinhos. A doutora Carolina, ela tem 2 livros, né, com coparticipação, a Carolina aqui, com coparticipação da Márcia Siqueira de Andrade. Um chama Intervenção Psicopedagógica, Atividades Práticas. Esse livro aqui, aquela câmera estava melhor. E o outro são narrativas, né, doutora, de práticas de mediação e construção do sujeito, com vários profissionais muito capacitados aqui, narrando casos, é isso? Isso, pesquisas, casos. Pesquisas. Então, são 2 livros extremamente importantes para você que achou bacana. Às vezes não tem ninguém na família, mas achou o tema importante, o desenvolvimento cerebral. Eu vou fazer o seguinte, esse programa, hoje, é dia 6 de abril de 2023. Né? 6 de abril. Se você quer ganhar esse livro, por favor, mande um WhatsApp para 11 99161 8001. Me fala, Márcia, eu quero as primeiras pessoas que ligarem. A primeira vai levar o Narrativas de Práticas, que é importante, e a segunda WhatsApp que eu receber vai ser a intervenção psicopedagógica, tá bom? Doutora Cláudia, queria deixar assim, meu muito obrigada, doutora Carolina. Vou fazer um quiz rapidinho. Ok. E agradecer você e já falar que você já vai estar conosco novamente aqui no Momento Inclusão, para a gente falar sobre esse equipamento, sobre esses games, porque hoje a gente às vezes tem que lidar com essas ferramentas para atingir as crianças e principalmente os adolescentes, é isso? Sim, perfeito. Vamos lá então. Nosso cérebro é o nosso? Guia. Uma boa avaliação, é? Fundamental. Preconceito em relação aos transtornos mentais são? Falta de compreensão. Com certeza, de informação. De informação. Né? Um livro de cabeceira. Crianças Desafiadoras. Boa, Crianças Desafiadoras. É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem, Momento Inclusão novamente. Conto com você. Compartilhe informação, compartilhe Momento Inclusão. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.